E aí, pessoal, tudo bem? Hoje, conforme a previsão da supervisão escolar, a nossa aula vai ser uma videoaula, né? Não será uma live. E o assunto dela vai ser o debate, tá certo? Então, conforme eu postei no AVA para vocês, essa atividade hoje, ela pode ser acompanhada pelo livro didático. Então, ela está começando na página 247 e vai até a página 252, tá certo? Só que o foco principal da nossa aula, ele começa na página 250 e vai até a página 252, tá certo? Então, quem não pegou o livro, já pega o livro didático agora para conseguir acompanhar a aula em melhores condições, tá certo? Então, peguem lá o livro didático de vocês, abram na página 247, tá ok? Já abriram? Então, vamos lá. Então, pessoal, logo lá na página 247, vocês vão ver lá em cima da página escrito assim: produção de texto, a argumentação oral, a discussão em grupo, a pesquisa e o debate deliberativo, né? Então, essa parte do livro didático, ela trata de alguns assuntos, tá? O foco da nossa aula é o último assunto desses três aí, é o debate, tá certo? Então, no primeiro parágrafo, eu vou ler aqui para vocês e nós vamos comentá-lo, tá certo? Então, diz o seguinte: utilizamos a linguagem oral em várias circunstâncias de nossa vida, em casa, na escola, no trabalho, em conversa com os amigos, em festas e encontros. Em algumas dessas situações, o uso da língua oral é mais espontâneo. Já em outras situações, a produção do texto oral é mais planejada e precisa seguir algumas normas e princípios, tais como o momento adequado de falar, o tempo que cada pessoa dispõe para usar a palavra, o direito de expor ideias ou de rebater as ideias do outro, e assim por diante. Os textos produzidos nessas situações constituem os chamados gêneros orais públicos, tá certo? Bom, então vamos entender primeiramente esse parágrafo aqui. Isso que nós estamos tratando na aula de hoje, o debate, ele é um exemplo de gênero oral público, tá certo? E nós vimos na aula passada, quando o aspirante Miranda falou do seminário, a importância de se utilizar da linguagem oral, né? Na maior parte dos gêneros que vocês trabalham ao longo do 7º ano, são gêneros textuais escritos, né? Vocês aprenderam a fazer diversos tipos de narrativas, aprenderam a fazer resumos, textos instrucionais, né? Mas nessa semana nós estamos trabalhando os gêneros orais, que são muito importantes também, né? Então, o homem, né, ele aprendeu primeiro a falar para depois aprender a escrever. E na maior parte das nossas atividades diárias, lógico, né, isso é uma regra geral, né? Não dá para dizer que todo mundo é assim. Mas, via de regra, nós passamos a maior parte do tempo falando do que escrevendo, tá certo? Então, é importante vocês saberem falar bem, né? E nesses gêneros orais públicos, existem algumas regras, não é só falar por falar. Existe o tempo que cada um vai ter para falar, né? O respeito quando outra pessoa estiver falando, né? Algumas normas, né, que vão reger, no caso, o debate, tá certo? Então, é isso que nós vamos aprender na aula de hoje, tá? Então, nesse capítulo do livro, né, na realidade está sendo ensinado dois gêneros, né? A discussão em grupo e o debate, né? O foco nosso da aula é o debate, tá certo? Então, para isso, nós vamos pular agora para a página 250, que vai falar especificamente do debate, tá certo? Então, vocês vão ver que tem um subtítulo, compartilhamento de pesquisa, que está em verde, e um subtítulo chamado debate deliberativo, na página 250. Já localizaram?
Então vamos lá onde está escrito debate deliberativo, tá? Eu vou ler esse parágrafo aqui, logo o primeiro parágrafo debaixo desse subtítulo, tá? Entre os gêneros orais, um dos mais utilizados e valorizados socialmente é o debate. Esse gênero ficou muito conhecido na televisão, especialmente em razão do interesse despertado pelos debates realizados entre candidatos a cargos políticos importantes em época de eleição. Então, na atualidade, o debate ele ficou muito conhecido, principalmente na época, né, que as pessoas vão eleger novos governadores, né, para os seus respectivos estados, ou no nosso caso, para o Distrito Federal, um novo presidente da República, e as grandes emissoras de TV promovem aqueles debates para que as pessoas possam conhecer as propostas do candidato que ele pretende votar e dos demais, para poder cada um ter uma melhor consciência daquele candidato que ele julga ser o melhor para o seu estado, para o Distrito Federal, para o país, e votar com mais consciência, né? Então o debate ficou muito conhecido na atualidade, principalmente nessa época, mas ele não existe só por causa de eleição e nem existe só um tipo de debate. Então justamente a gente vê que o subtítulo é o debate deliberativo, que é um tipo de debate, mas não é o único existente, tá certo? Então existem dois tipos de debate que nós vamos aprender agora no parágrafo seguinte, tá certo? Que começa da seguinte forma: mas há muitas outras situações e locais em que o debate é realizado, em escolas, comunidades de bairro, sindicatos, cinemas e teatros, universidades, etc. Dependendo da situação e da finalidade com que é produzido, ele pode ser ou um debate regrado público, que é o primeiro tipo de debate, ou um debate deliberativo, que é o segundo tipo de debate, que o livro de vocês dá uma maior ênfase, tá certo? Mas é importante vocês conhecerem os dois tipos e saber diferenciá-los, né? Então vamos primeiramente dizer o que é o debate regrado público, tá? Então esse tipo de debate, ele é utilizado para se conhecerem os diferentes ângulos e pontos de vista que envolvem um assunto polêmico. Por exemplo, os projetos de governo de um candidato. Então, por exemplo, nesse exemplo que o livro cita no início, né, daqueles debates que ocorrem nas emissoras de televisão antes das eleições, né, que os candidatos vão lá e apresentam suas propostas, esse tipo é um debate regrado público. Por quê? Porque existem regras, né, que são elaboradas previamente ao programa, em que os candidatos tomam conhecimento, né, manifestam por escrito que concordam com aquelas regras, e na hora que o debate está ocorrendo, aquela regra é seguida à risca. Por exemplo, tempo que cada um tem para falar, né? Quem fala primeiro, quem fala depois, se alguém falar alguma coisa que o outro não concorda, se ele vai ter direito à réplica, ou seja, a responder rebatendo aquele ponto de vista do outro que ele não concordou. Então tudo isso tem que ser combinado, acordado, né, previamente através de regras, tá certo? Então por isso que é um debate regrado público. E o segundo tipo de debate, né, que é o que o livro dá maior ênfase, é o debate deliberativo. O que é o debate deliberativo? Ele é realizado quando se discute um tema para depois tomar decisões relacionadas a ele. Então, por exemplo, o livro dá até um exemplo, né? Vamos supor que um tema que está muito em foco é o bullying, por exemplo. E aí o colégio ele quer que os alunos proponham ações para que sejam implementadas no combate ao bullying. Então, por exemplo, podia ser promovido um debate deliberativo com os alunos, em que os alunos iam debater o assunto bullying, iam propor soluções e iam deliberar sobre essas soluções. O que é deliberar? Iam tomar decisões em cima das propostas que estão sendo apresentadas, tá certo? De tal forma que essas propostas possam ser ou implementadas ou apresentadas a quem é do direito, por exemplo, ao diretor da escola, tá certo?
Então, essa é a diferença dos dois debates, né? Bom, no debate existe a figura de uma pessoa que é o moderador, né? Então, é esse pop-up, né? Esse quadrado verde que está no canto inferior direito da página 250. Então, vamos ver o que é o moderador. O moderador é a pessoa responsável pela organização do debate. Anota as inscrições dos que querem falar, controla o tempo de cada debatedor e zela pelo ambiente de respeito entre os participantes. Tem autoridade para interferir no debate, seja, por exemplo, para informar um debatedor sobre o término do tempo, seja para alertar algum participante sobre uma conduta inadequada, como agredir um colega, falar palavrões, etc. Então, para que o debate ocorra de uma forma organizada, de uma forma respeitosa, né, tem que ter alguém para controlar esse debate. Porque às vezes as pessoas, né, no calor ali do debate, quer dizer, elas ficam muito contagiadas ali, né, se empolgam com o que estão falando e às vezes elas até extrapolam, né, agridem verbalmente a pessoa que tem uma ideia contrária a ela, ou não respeita o tempo, quer continuar falando, né? Então tem que ter alguém de forma neutra, imparcial, que organize o debate e faça com que ele transcorra da forma que foi combinada e de uma forma que seja proveitosa, útil e respeitosa. Essa pessoa é aquela pessoa que tem a função de moderador, tá certo? Bom, e agora vamos para a página 251. E aí justamente, né, para vocês entenderem para que precisa de um moderador, né? Então, logo aqui na página 251, né, tem um restante, né, do parágrafo da página 250, que começa pacto com os colegas, e aí vem o primeiro parágrafo que começa realmente nessa página, que eu vou ler para vocês, tá? Então diz o seguinte: num debate é natural que muitas pessoas queiram falar ao mesmo tempo. Também é possível que haja ideias divergentes entre um participante e outro. Por isso, para que o debate transcorra de modo organizado e produtivo, convém estabelecer algumas regras. Então é aquilo que eu falei, tá certo? Às vezes, no debate, as pessoas se empolgam, né? Elas querem defender aquilo que elas estão argumentando a todo custo, e às vezes pode ocorrer da coisa fugir ao controle, né? E para que não ocorra das coisas fugirem ao controle, tem que ter essas regras estipuladas, né? Tem que ter alguém controlando para que haja o respeito quando ideias divergentes, ou no caso opostas, né, estão sendo apresentadas, né, para que tudo ocorra da melhor forma possível, tá certo? E é o que diz aqui, que o debate transcorra de modo organizado e produtivo. Organizado para quê? Para que cada pessoa fale no momento que ela deve falar, que pare de falar no momento que ela deve parar de falar, e produtivo, que aquele debate sirva para alguma coisa. Não fica ali, exemplo, 2 horas de debate, as pessoas discutindo que não vão chegar a lugar algum, tá certo? Então o debate ele tem que servir para alguma coisa, principalmente no debate deliberativo, que aquelas discussões vão servir para que as pessoas tomem decisões, tá certo? Então, para isso, tem que ter algumas regras, né? Mas antes de nós falarmos das regras, algumas orientações são importantes, tá certo? Então, todo mundo quer se sair bem no debate, né? Ninguém quer participar de um debate e depois fazer uma autocrítica ou ser criticado de forma que a sua participação tenha sido ruim, né? Então, para as pessoas que querem sair no debate, todas querem se sair bem no debate, né?
é importante que vocês levem em conta essas orientações, que está aqui nesse retângulo, no meio da página. Como sair-se bem no debate. Eu estou na página 251 ainda, tá, pessoal? Então, a primeira, fale alto, claro e sem pressa, para que todos ouçam e compreendam o que você diz, né? Então, vou dar um exemplo de uma turma que eu dava aula, eu não vou citar qual é a turma, mas os alunos que eram dessa turma devem lembrar. Tinha uma aluna excelente nessa turma, e é uma aluna, assim, não só reconhecida pelo professor, como a gente vê que os alunos reconhecem, né? Que é excelente, essa aluna bem participativa, só que ela tinha dificuldade em falar alto. Então, às vezes, quando ela pedia a palavra, ela falava tão baixo que ninguém conseguia ouvir, nem o professor e às vezes nem os colegas estavam perto dela. E todo mundo queria ouvir a opinião dela, né? E aí o professor ficava sempre, assim, estimulando essa aluna, olha, fala mais alto, né? Para que os alunos consigam ouvir o que você está dizendo, o professor consiga ouvir. E ela foi cada vez colocando isso em mente, né, que ela precisava realmente falar mais alto, e a gente vê que em pouco tempo, né, isso ainda foi antes do isolamento social, quer dizer, foi no mês de março, ela já estava falando mais alto, né, e aí, por exemplo, o professor já conseguiu ouvir o que ela estava falando, os colegas também, né, e a gente, então, por que eu quero dizer isso, né, é importante que cada um tenha essa consciência de falar alto, tá certo? E claro, não adianta falar alto e rápido, por exemplo, que as pessoas não vão conseguir compreender o que ela falou. Vão conseguir ouvir, mas não vão conseguir compreender o que aquela pessoa falou, tá? Então é importante que cada um faça essa autocrítica e até os próprios colegas auxiliem, né? Olha, você tem que falar um pouco mais alto, você tem que falar um pouco mais pausado para que as pessoas compreendam o que você está falando, tá certo? Segundo item, supere a inibição, mostre segurança olhando diretamente para as pessoas que o ouvem, né? Inibição é a pessoa ter vergonha, né, de falar em público, né? Isso aí, pessoal, não é porque eu ainda sou novo, né, ainda sou pré-adolescente, adolescente. Eu já dei aula para alunos de faculdade também. E a gente, eu, né, às vezes percebia, né, que às vezes tem pessoas que chegam, às vezes, na faculdade e têm inibição de falar em público. Então, eu estou querendo dizer isso para vocês, que não se sintam envergonhados, e tal, né? Pelo contrário, procurem ter consciência, né, aqueles que, né, sabem que têm vergonha de falar, e pratiquem, tá certo? Então, pratiquem de frente para o espelho, por exemplo, pratiquem falando para alguém que vocês têm uma afinidade maior, seus pais, né, um amigo, uma amiga ali que vocês tenham uma amizade maior, para que vocês vão perdendo essa inibição e consigam falar, né, em público, tá certo? Terceiro item, para convencer os colegas, apresente bons argumentos. Por isso, elabore mentalmente o argumento antes de falar. Então aqui, pessoal, não é para falar simplesmente por falar, eu falo o que eu penso mesmo e quero expor minha opinião. Então vocês vão falar com argumentos, vocês vão argumentar. O que é argumentar? Aquilo que vocês vão falar está embasado em pesquisas que vocês fizeram, né? Em dados que vocês obtiveram, né? Em algo que vocês leram e comprovaram que vários autores falam sobre aquilo, tá certo? Então vocês vão usar argumentos, não vão pura e simplesmente falar o que vier à cabeça de vocês e dizer que aquilo é a opinião de vocês, tá certo? Não que vocês não possam fazer isso, né? Mas toda opinião de vocês num debate tem que estar embasada em argumentos, tá certo? Porque senão vocês não vão convencer ninguém, né? Se vocês simplesmente quiserem expor a opinião de vocês, vocês não vão conseguir convencer ninguém. O que convence as pessoas são argumentos. E quanto mais sólidos, mais embasados os argumentos de vocês, maior será o poder de convencimento que vocês terão, tá certo? Então isso é muito importante vocês terem em mente. Quarto item, preste atenção no que os colegas... só um detalhe que o livro aqui não fala, mas eu vou
eu acho importante fazer essa observação. É importante também os argumentos serem feitos com ética, tá certo? Serem feitos baseados na verdade, né? Na transparência, na ética. Não vocês usarem de argumentos falsos, né? Ou de coisas que vocês, assim, procurem. Não que eu estou dizendo que vocês façam isso, muito pelo contrário, né? Vocês não fazem isso. Mas, infelizmente, tem pessoas que fazem isso, né? Elas usam de argumentos falsos, né? Hoje em dia está muito em moda aí as fake news, para convencer as pessoas de coisas que são falsas. Então é muito importante a gente ter o nosso senso crítico, né? E a gente realmente ter consciência de transmitir coisas verdadeiras, né? Coisas que estão baseadas no que na realidade dos fatos, tá certo? Comprovados, e não em coisas falsas que nós estamos querendo transformá-las em verdadeiras para beneficiar, por exemplo, algo que nós queremos ser beneficiados, tá? Infelizmente, tem pessoas que fazem uso desse tipo de situação, mas não é o nosso caso. A gente usa da verdade, né? E a gente argumenta baseado em coisas que são reais, que são verdadeiras, né? Que são coisas do bem, tá certo? Bom, então vamos agora no quarto item. Preste atenção no que os colegas falam para não correr o risco de apresentar ideias já expostas. Por isso que tem até aquele ditado, né? Que nós temos uma boca e 2 ouvidos, para a gente mais ouvir do que falar. Então, além da gente querer falar, e é natural, as pessoas no debate querem falar, querem expor a sua opinião, mas é importante ouvir a opinião dos outros. Então, para quê? Para que, às vezes acontece, as pessoas estão tão empolgadas em querer falar o que pensam que não ouvem. Aí, às vezes, quando falam algo que alguém já falou anteriormente, às vezes ou repetindo ou falando com outras palavras, mas algo que já foi falado antes, tá certo? E também não vai levar a lugar algum, né? Então é importante ouvir, né, para evitar ficar repetindo o que as pessoas já falaram anteriormente no debate, né? E o quinto item, evite empregar gírias ou muita repetição de expressões, como tipo assim, né, tá, principalmente no colégio militar, né, que a linguagem, né, que a gente utiliza aqui é uma linguagem formal, né, não só nas aulas como nas provas, né? Então é importante utilizar a norma culta da língua portuguesa, tá certo? Então não utilizar gírias, né, e utilizar realmente a linguagem padrão da língua portuguesa, a linguagem formal, a norma culta da língua, tá certo? Bom, e aí agora vamos para esse retângulo também no canto inferior direito da página 251, né? E aqui o livro fala dos princípios de um debate democrático. Então, todos os participantes têm o direito de falar livremente. Não se deve interromper a exposição do outro. Então, isso é importante, pessoal. Se, por exemplo, foi estabelecida uma regra que cada um tem o direito de falar 1 minuto. Naquele 1 minuto que alguém estiver fazendo uso da palavra, ela não pode ser interrompida. Se alguém, por algum acaso, julgar que aquilo que ele está falando é totalmente o oposto do que ele pensa, ou mesmo, né? Às vezes a gente vê em determinados debates, às vezes a pessoa usa da palavra para falar alguma coisa que às vezes está agredindo verbalmente outra pessoa, né? Então existem regras que aí, no caso, o moderador às vezes vai interromper, vai silenciar o microfone, tá certo? Mas o normal é o respeito à ideia dos outros. Se alguém está fazendo uso da palavra e ela tem um tempo para falar, ela tem que ter o direito de poder falar aquilo que ela quer falar naquele tempo que foi destinado a ela e os outros ouvir respeitosamente o que a pessoa está falando, né? Depois, cada um vai ter o direito, no seu tempo, de fazer uso da palavra e aí sim, rebater aquele ponto de vista que o outro colega falou anteriormente e que ele não concorda. E aí ele vai argumentar, né, por que ele não concorda com aquilo que o colega anteriormente falou, tá certo? E aí vem o segundo tópico, expressar suas ideias com liberdade e ter seu ponto de vista respeitado. Não se deve, por exemplo, zombar ou provocar o debatedor durante sua exposição. Então, por exemplo, se ele não concordou com o ponto de vista do colega que fez uso da palavra anteriormente,
ele não vai usar o seu tempo para, por exemplo, zombar do colega que falou anteriormente, né? Dizendo que, por exemplo, aquele colega entende as coisas erradas, coisas desse tipo, tá certo? Então ele vai respeitar o ponto de vista do colega, né? E ele vai expor o seu ponto de vista, às vezes até apresentando uma ideia oposta ao que o colega apresentou, mas sem fazer qualquer tipo de comentário negativo ou sem fazer nenhum comentário negativo e de forma alguma zombando ou criticando o colega que apresentou a sua ideia anteriormente, tá certo? Outro tópico, estar em igualdade de condições com os outros, quanto ao tempo para falar, por exemplo. Então, todos vão ter, por exemplo, se foi acordado que é 1 minuto, cada um vai ter 1 minuto para falar. Ah, mas a ideia que eu quero falar é muito importante. A ideia de todo mundo é importante. Então, todos têm que ter o mesmo direito de falar e, por exemplo, o mesmo tempo para falar. Tá certo? O número 2. No debate, o confronto é de ideias. Assim, a discussão nunca deve ser levada para o plano pessoal. Então, é importante, pessoal, vocês terem em mente que aquilo que um colega está falando é o que ele pensa com relação a uma ideia, um conceito. Não é porque ele não gosta de um determinado colega e não é para o colega ficar chateado. Ah, o João falou o oposto que eu penso. Não gosto mais do João, não quero mais falar com o João. Não, ele não levem para o lado pessoal, tá certo? O que ele está apresentando como ideia é o que ele pensa. Então, o confronto, o debate é no campo das ideias, tá certo? Não é para levar para o lado pessoal, deixar de gostar de alguém ou ficar com raiva de alguém porque alguém apresentou a sua ideia, tá certo? Então, isso é muito importante no debate, né? E o item 3. Quando um participante apresenta um contra-argumento à opinião de outro, pode haver réplica, dependendo do acordo prévio estabelecido entre o moderador e os participantes. Então, o que é a réplica? Então, por exemplo, o João falou, né? Aí ele apresentou o seu ponto de vista. Aí, em seguida, o José fala. Aí o José apresentou um ponto de vista oposto ao que o João falou, né? Aí, dependendo da regra do debate, o João pode ter o direito à réplica. Por quê? Porque ele pode também ter direito a contestar o que o José falou. Às vezes existe até o direito à tréplica. Aí o José também pode ter novamente o direito de contestar o que o João falou. Mas a réplica ou a tréplica, elas têm que estar acordadas previamente, tá certo? Então tem que estar lá escrito, né, nas regras do debate se vai ter o direito ou não da réplica e da tréplica, tá certo? O normal é cada um ter o seu tempo de falar, né? O direito a falar novamente, né? Que nesse caso, né? Que eu citei o exemplo da réplica ou da tréplica, tem que ver se está acordado ou não previamente, tá certo? Bom, pessoal, então, só para encerrar aqui, na página 252 ele dá algumas dicas, né, para filmar o debate, né? Interessante, né? Vocês às vezes vão treinar, por exemplo, filmem o que vocês estão falando, depois assistam para poder corrigirem as suas falhas, né? E deliberando e executando medidas, né? Então aqui justamente quando chega ao fim, o moderador, né, ele elege previamente um secretário e ele vai ler para todos, né, as propostas que foram apresentadas pelos debatedores, né, e aí no fim, no caso do debate deliberativo, as pessoas vão votar e decidir aquilo que vai ser implementado, porque justamente é um debate deliberativo, tá certo? E um último item é que pode ser publicado um resumo do debate. Então, apesar de ser um gênero oral, vocês podem fazer por escrito um resumo. Não que seja obrigatório, não, tá certo? O gênero mesmo, o debate, ele é oral. Não obrigatoriamente tem um resumo escrito, tá bom? Então, pessoal, era isso que nós tínhamos para a aula de hoje. Tudo de bom para vocês e até o nosso próximo encontro. Tchau!